quais são as áreas cerebrais? Você precisa saber disso, porque existem 8 áreas. Nós temos, por exemplo, a região dos arcos faríngeos e branquiais, que são os gânglios que nós temos aqui na região anterior do pescoço. Então nós temos o gânglio superior, o médio e o inferior, que é o gânglio estrelado. Nós temos toda a região de mediastino. São nessas regiões que você vai ter, numa fase específica, o diagnóstico de linfoma não Hodgkin. E aí você tem que aprender a identificar isso para ser efetivo. Imagina, por exemplo, um paciente chega para você com um TSH elevado, que é o hormônio da tireoide, que é uma outra região dessa área verde aqui, que é o córtex pré-frontal, a região lobo anterior do seu cérebro, essa região que está relacionada à ansiedade. Mas quando o paciente chega para você e fala assim, os meus hormônios da tireoide, que é o T3, T4, estão normais, mas o TSH, que é o hormônio que estimula esses outros hormônios, ele está muito aumentado. Você já sabe que ele está ativando uma área dessa região do córtex pré-frontal, que é relacionada aos condutos tireoidianos. E essa região dos condutos tireoidianos, junto com os arcos faríngeos branquiais, gera muita, mas muita ansiedade no seu paciente. E você precisa identificar isso, para você conseguir entender por que esse paciente está ativando esses gânglios na região do pescoço. Sabe quando o paciente, você fala alguma coisa, muitas vezes quando ele está se sentindo pressionado, e ele fica todo vermelho assim, fica todo empipocado aqui? Às vezes você sente que fica, além de ficar vermelho, você sente que, você vê às vezes até o gânglio aqui na região do pescoço, fica até pulando aqui. O paciente está ali, todo vermelho ali naquele momento. Você consegue identificar, esses são os pequenos sinais, lógico que dentro do meu curso, relacionado à ansiedade, que tem um curso específico onde eu explico a causa biológica da ansiedade, eu coloco técnicas de tratamento, técnicas onde você vai abordar, por exemplo, o viés de negatividade, são situações onde você aprende por que todas as informações normalmente são negativas, porque elas precisam chamar a sua atenção, porque você acaba vivendo mais o negativo, você sofre mais com o negativo. Eu explico isso detalhadamente, técnicas relacionadas a você aprender a se controlar melhor, o autocontrole, enfim, várias técnicas onde eu falo sobre perfeccionismo, muita coisa interessante dentro desse curso, onde eu trago informações para você conseguir ajudar o seu cliente de fato a entender a raiz do problema da ansiedade. Porque se você não sabe a causa, fica muito difícil ajudar ele. Eu explico também detalhadamente qual é o momento que você vai desenvolver uma síndrome do pânico, que tem relação direta com a ansiedade. Muitas vezes você fica tomando medicamento, fazendo outros tratamentos, e às vezes você tem uma síndrome do pânico, por exemplo, quando você vai viajar, quando você vai entrar no avião, quando você está pescando, quando você está na praia, quando você está jogando futebol com seus amigos. E por que será que você tem síndrome do pânico naquele momento? Então, tudo isso eu explico detalhadamente dentro de um curso que eu criei. E um curso que eu quis criar esse curso para dar acessibilidade para todo mundo poder fazer. É um curso com um valor muito baixo, mas que você consiga aplicar e ter resultados na prática de forma efetiva e assertiva. Então, dentro desse curso, eu explico todas as 8 áreas a nível cerebral que estão relacionadas, principalmente, essa região dos condutos tireoides, né, que é da região da glândula tireoide, uns caninhos da região da glândula tireoide, os arcos faríngeos branquiais, que são esses gânglios, alguns nervos que nós temos na região anterior do pescoço. Nós temos depois o esmalte dos dentes, que tem relação direta com a ansiedade. A gente vai entender por que isso influencia na ansiedade. Depois nós temos essa região do glucagon e da insulina. E por último nós temos a musculatura lisa dos brônquios e da laringe. Isso mesmo, sintomas respiratórios. Tudo isso pode causar ansiedade. Eu preciso identificar quais dessas áreas estão relacionadas com a ansiedade do meu paciente, para aí sim aplicar uma técnica de uma terapia específica, como, imagina você com esse conhecimento. Eu tenho uma aluna psicóloga, por exemplo, que eu vou até deixar o depoimento dela aqui para você ver. Ela é psicóloga e com esse conhecimento ela consegue ser muito mais assertiva, porque ela consegue aplicar com o seu cliente, o seu paciente, técnicas de ressignificação na hora correta, dar as informações de uma forma precisa. E aí imagina aquele paciente, aquele cliente que você atende 5, 10, 15 vezes, agora você atende 1, 2, 3 e resolve o problema. Além desse paciente ser grato por você para a vida inteira, que imagina um paciente, por exemplo, tendo um sintoma respiratório e já crônico ali, tomando corticoide, um monte de outros medicamentos, e você consegue, às vezes, com 1, 2 sessões, resolver o problema dele. Além dele ser grato por você, ele vai te indicar um monte de gente. Você vai começar a ter a sua tão sonhada agenda lotada e o principal, você vai ser melhor remunerada. Por quê? Porque se você resolve em poucas sessões, você consegue cobrar mais por isso, porque você é diferenciado, porque você gera resultado, porque você vai na raiz, na origem. Então essa é a ideia do curso de Interpretação Biológica da Ansiedade. Então se você
tem interesse nesse curso, eu vou deixar todos os 3 cursos que eu vou explicar para você aqui abaixo aqui no card. Basta você clicar e fazer a sua inscrição no curso, tá? Onde eu explico detalhadamente quais são as causas, explico o que você precisa para dar as informações precisas para o seu cliente, para o seu paciente, e as técnicas de ressignificação, que é o tratamento. Então, Denison, mas eu já trabalho com constelação familiar sistêmica, eu trabalho com PNL, eu sou coach, não importa. Você vai, com esse conhecimento da interpretação biológica, o simples fato do seu paciente chegar no consultório e começar, por exemplo, a roer as unhas quando você começar a falar algumas coisas, ou ele começar a perguntar, eu acho que a minha glicemia está baixando, você tem uma bala aí, alguma coisa? Já tive paciente acontecer isso na prática aqui, dentro do meu consultório. Automaticamente, você sabe o que está acontecendo. Quando o paciente vira para você e fala assim, eu não estou conseguindo dormir, eu tô assim, assim, assado. Você já sabe que aquele comportamento da insônia que ele está tendo está relacionado à ansiedade. E aí você começa a fazer algumas perguntas e você identifica, agora eu acertei, agora eu sei o que está acontecendo. E aí você começa a identificar aonde está o problema, com quem que é o conflito desse paciente, ou com qual situação que é o conflito desse paciente, por que ele tem dificuldade com tal tema, e você começa a encontrar, aí sim você consegue aplicar uma técnica mais efetiva, seja uma hipnose com ele, seja um tratamento baseado em uma regressão, qualquer que for a técnica que você vai aplicar, mas dando as informações da interpretação biológica de uma forma efetiva. E é por isso que você vai gerar muito mais resultado. Isso eu te garanto. Com esse conhecimento da interpretação biológica, você vai gerar muito, mas muito mais resultado. E fica até o final dessa aula que eu vou te explicar detalhadamente como você, entrando no curso de ansiedade ou de depressão ou das dores cervicais, que eu vou explicar detalhadamente, como você pode fazer para depois fazer o curso completo e reaver esse dinheiro que você investiu no curso de ansiedade, depressão ou sobre as dores cervicais. Eu vou te explicar isso detalhadamente. Então não perca a oportunidade de fazer parte dessa comunidade que eu estou criando. O objetivo aqui é transformar você em um terapeuta muito mais efetivo e criar uma comunidade de terapeutas de resultado, que geram resultados já no primeiro atendimento. Não quer dizer que você vai curar todo mundo, muito menos que você vai resolver o problema de todo mundo na primeira sessão. Muito pelo contrário. Mas você vai resolver muitos e muitos pacientes. Aqueles pacientes crônicos que não conseguem melhorar, você vai poder ajudá-los. A técnica que você trabalha no seu consultório, na sua clínica, você vai ser muito mais efetivo aplicando a mesma técnica. Só que agora, dando as informações de uma forma correta. Denison, mas eu sou um fisioterapeuta, como é que eu vou trabalhar com ansiedade? Muito pelo contrário, você vai aprender técnicas para você trabalhar com a ansiedade do seu paciente. Muitas vezes o seu paciente pode ter uma dor no pescoço, uma dor na região da testa, na frente do crânio, que está relacionada à ansiedade. Ele te procura por uma dor, mas você vai conseguir atuar na raiz, atuar na causa. E aquele paciente com aquela dor, além de ele não ter a dor mais, ele não vai ter ansiedade, porque você atuou na origem. E aí imagina, tudo isso vai gerar resultados para o seu cliente e esse resultado vai voltar para você, com resultados de várias formas, com satisfação pessoal, de você ver o resultado. Eu já vivenciei isso na prática, já fiz tratamentos com os pacientes que eles sempre voltavam, toda semana voltando com o mesmo sintoma. Às vezes eu fazia várias sessões durante a semana e não resolvia. Eu amenizava, eu aliviava e o paciente voltava com o mesmo sintoma. É muito frustrante isso. Eu já vivenciei isso. E por isso que eu não quero que você, que vai se tornar meu aluno, não quero que você passe pelo que eu passei. Eu não quero que você precise investir muito dinheiro, que foi o que eu fiz, para ter todo esse conhecimento até chegar nesse método, nesse passo a passo. Eu estou te dando isso de forma detalhada. Por isso que eu quero muito você como meu aluno.